Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Nesse vídeo, o Olinto vai continuar contando pra gente como foi atravessar a Índia na década de 90 e também como ele fez para chegar até o Nepal. O que eu ia querer mais em termos de aventura? As tuas concepções vão mudando. Eu fui ficando muito longe da minha cultura. Eu comecei a perceber que o caminho não estava tanto para fora de mim. A maior aventura estava para dentro. Essas histórias estão no 7º capítulo do livro No Guidão da Liberdade. E esse vídeo faz parte de uma websérie que a gente fez para comemorar a 5ª edição do livro. Se você quiser ver todos os capítulos de uma tacada só, aqui embaixo, no Mostrar Mais, você clica ali, vai aparecer a playlist de todos esses capítulos. Você vai ver um atrás do outro na sequência para entender melhor. Se por acaso você quiser adquirir o livro No Guidão da Liberdade e tudo mais, para ajudar a gente, também o link está lá. Você vai cair lá na nossa página. No capítulo anterior, você contou pra gente como foi viver a maior aventura da viagem pela Índia, que foi atravessar os Himalaias. Depois que você desceu os Himalaias, por onde você continuou a viagem? Depois que eu voltei do Himalaia, já era Natal. Eu passei Natal já na parte baixa, em Chandigarh. E a partir dali, eu fui seguindo em direção ao Nepal. Eu entrei no Nepal pela parte baixa também dele, fui até a capital, Katmandu, depois fui para Pokhara. De Pokhara eu continuei para o sul do Nepal e entrei na Índia novamente. Aí eu atravessei o Ganges e um estado de Bihar e fui até Calcutá, onde eu peguei um avião para ir para a Tailândia. Então conta pra gente o que você viveu de especial nessa região. Quando eu cheguei em Chandigarh, era mais ou menos a época do Natal. Eu quis isso mesmo, porque na Índia não tem Natal, ninguém nem sabe quem que é Jesus Cristo e tudo mais. Quando eu estava indo para Caxemira, eu encontrei com o pessoal da Igreja Católica, era um bispo lá de Srinagar. E ele me botou em contato com outras pessoas, com outros padres e tudo mais. E eu acabei passando o Natal junto com o bispo de Chandigarh. E ele era de Goa, então ele falava um pouco de português. Porque a mãe dele falava português, mas ele já falava pouquinho. Se ninguém conhece nada de Natal, meu, você não vê Papai Noel, você vê nada, né? Nem nada, nenhuma referência. Mas com eles foi bacana, né, meu? E eu fiquei lá direto com o bispo. E aí a gente ia rezar junto e tudo mais. Aí que eu aprendi a rezar em inglês. A coisa mais engraçada, porque, meu, o bispo reza que nem um locutor de corrida de cavalo, né, cara? Super rápido, né? Porque ele reza um monte de terços por dia e tem outras coisas a fazer, né? Tipo assim, a Maria cheia de graça, eu falar Santa Maria Mãe de Deus, era a minha parte de fazer. E aí eu rezava bem lentamente, porque eu não conhecia bem as palavras da oração e tudo mais, né? Algumas até não sabiam o significado. Isso aí foi duro, porque já não tinha mais paciência comigo, né? Depois eu conto mais histórias sobre ele lá no livro também. A partir daí, a coisa foi meio xarope, assim. Já tinha passado uma baita de uma aventura lá. E depois a parte sul já não representava grandes coisas. Nessa época o pessoal gosta de ir para a Índia, mas eles vão para o sul, porque ali a região que eu estava é meio frio e é meio úmido, então é chatinho de você pedalar. Mas eu fui em direção a um outro parque nacional que também preserva o tigre, até melhor do que os outros, né? E por coincidência, quando eu cheguei lá, eu encontrei aquelas duas meninas que eu tinha encontrado lá na casa do Dalai Lama. E a gente acabou ficando junto de novo e tudo mais, e foi uma experiência bem legal, porque lá acabei fazendo aqueles elefante ride, né? A gente subia, né, no elefante e entrava no mato para ver se achava os tigres. Porque assim, o elefante, os bichos reconhecem como um bichão grandão lá, ninguém sai correndo assim de verdade, porque ele é herbívoro e tudo mais, né? O bicho olha assim, tem umas coisas coloridas em cima, que são a gente, né? Super legal, assim, porque não pode fazer barulho, senão os bichos vão tudo embora, né? Então ficava aquele silêncio e ser montado naquele elefantão, assim, pô, ele ia bem lentamente, assim, sabe? Aquelas patas enormes, assim, não faz barulho, não tem casco, não tem nada praticamente, né? E o troço, meu, ele vai, sobe montanha, sobe morro, passa em pedra, empurra os galhos, assim, você tá lá em cima, na boa, assim, cara. Ou seja, uma sensação muito especial, assim, foi bem gostoso. E era baratinho, assim, tipo $2 para fazer, ficar o dia inteiro rodando com o cara lá, né? Tadinho do elefante, né? Mas depois desse parque, meu, tava bem chatinho. Vou até dar uma dica agora, tá? Você vê, eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, viajando de bicicleta pela Europa, até que eu cheguei lá no Egito. Vocês acompanharam isso aí. No Egito foi a primeira vez que eu tive que desmontar a bicicleta. Meu, e quem disse que eu conseguia tirar o pedal para desmontar a bicicleta? Meu, tava tão travado, tão grudado um no outro ali, que eu fui numa loja assim, loja, né? Os caras aquelas oficinas tudo zoadas, né? Com aquelas ferramentas tudo zoadas, tudo torta, tudo vagabunda, né? O cara botou toda a força ali numa chave desse tamanho, 15, para tirar e entortou a chave. Aí eu fiquei até com dó do cara, entortou a chave dele, falou, desculpa aí e tal, quer que eu dou uma grana, não sei das quantas? Não, não tem problema. Não tirou o pedal, ficou lá e foi batendo, né, no avião, os caras jogando. E aí as cacetadas que dá com o pedal,
Eu não sei, foi, eu acho, não, talvez foi assim, a gota d'água. Aí, desde que eu cheguei na Índia, o movimento central estava assim, chacoalhando. Aí eu fiz toda a parte de Ladakh, que negócio, aquela subida forte, você socando a bicicleta ali. Meu, nesse ponto da viagem aí, depois que eu passei pelo Parque Nacional, o negócio já estava assim, né? Se a corrente vai pegando no câmbio, e você vai detonando os troços, vai fazendo barulho. E nessa época, cara, nem pensar em comprar equipamento na Índia. Horrível, e tudo assim, do século passado. Você não tinha nem um sacador para aquele movimento central que eu estava usando, que era um movimento central selado e tudo mais. Que por sinal eu nunca mais quis saber, porque você não pode dar manutenção nele, você tem que comprar um novo, e não tinha na Índia. Chegou um belo dia lá, até influenciado pela Vicky lá, pelas meninas, né? Pô, tá que saco cheio, então botei a bicicleta no ônibus e fui para Katmandu, direto. Então eu atravessei todo o sul do Nepal, cheguei em Katmandu, aí sim, o Nepal é mais pobre que a Índia, mas você pode importar as coisas lá. Então você olha assim, você acha, nossa, o Nepal tá bem, hein, o Nepal tá bacana, né? É porque eles podem importar, então tem Mercedes, tem qualquer carro que você quiser, tem lá e tal, só o Cico tem. Então você tem aquela impressão que é tudo bom. E na Índia não, naquela época lá só tinha os Tata, aqueles carrinhos vagabundinhos deles lá, né? Um cara mais rico da cidade podia comprar um Fiat 147, né? Era mais ou menos assim. Aí troquei e continuei o caminho. Mas o que eu descobri no Nepal? De novo, né? Depois de passar em Ladakh, o Nepal fica um negócio meio sem graça, assim, porque as estradas do Nepal têm a mesma altitude das estradas europeias. É super chique, super legal. Só que se você quiser ir alto, que nem você vai lá em Ladakh, você tem que ir a pé. De bicicleta já não dá. Ou seja, se você quiser pedalar bastante pelo Nepal, não tem muita estrada, é bem pouquinha. E eu mais ou menos fiz quase todas que tinha lá naquela época, né? Aí depois eu voltei para a Índia. Mas antes de sair do Nepal, eu quero deixar uma dica aqui. Naquela época, não tinha muito como se corresponder com as pessoas, não tinha internet, essas coisas todas. Então, você tinha que usar um sistema chamado posta restante. Que é isso aqui mais ou menos, ó. Você pega o envelope e faz desse jeito aqui, ó. Antônio Olinto, posta restante, agência central, Panamá, capital, Panamá, Centro-América. Se você coloca esse endereço, vou na central do Correios, mostro meu passaporte, meu documento, né? E ele me entrega o que tiver de carta com o meu nome. E era a forma que eu tinha. Eu tava lá em janeiro, né, em Katmandu. Tinha carta de outubro. Então eu tava com medo de perder as poucas cartas que eu tinha. Que eu ia poder ter notícia da minha família e tudo mais. Era o que eu tinha de notícia do Brasil, cara. Porque não se fala em Brasil, não tinha como falar com ninguém. E eu tinha passado aquela região toda de guerra, aquela região toda lá. Outra dica que eu quero dar para o pessoal é isso aqui, ó. Quem gosta de escrever aí, né? Claro, fazer um diário. Se você escreve aqui, pode chover aqui que não estraga, não tem problema nenhum. A letra é horrorosa, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Se você quer fazer um diário, escreve sobre todos os dias. Você não precisa escrever todos os dias, mas você escreve sobre todos os dias. Dia 1º de janeiro, na fazenda, conheci um velhão, a gente conversou bastante. Ele fazia meditação, hoje teve mais conversa, voltamos a saiu meio-dia ou mais. E aqui tá o nome dele e o endereço dele. Cara, é o que tem. Só que esse cara, ele rendeu mais de uma página do livro. Você imagina, o livro tem umas 300 e poucas páginas. E um dia, uma conversa com ele rendeu mais de uma página. Onde que está essa história? Nunca saiu da minha mente. Uma bruta de uma história super interessante que eu nunca esqueci. Eu só precisava lembrar o nome dele, onde que era e a data. A história, as conversas que a gente teve, as coisas que ele me contou, é super interessante. Tanto é que deu 1,5 página só desse encontro com ele. As ideias que a gente teve, que eu passei, que eu aprendi, nunca saíram da minha mente. E quando eu cheguei no Brasil, tanta coisa passou. Depois de 2 anos mais, até que eu fui escrever o livro, não precisou anotar aqui. Nunca saiu daqui. De novo, escreve sobre todos os dias. Não precisa escrever todo dia. Recapitulando, saindo do Nepal, você voltou para a Índia e foi até Calcutá. Mas o que você foi fazer numa cidade grande? Bom, depois da Índia, eu tinha alguns desafios em termos de caminho. Do lado da Índia está Bangladesh e depois vem Mianmar, antiga Birmânia. Mianmar estava fechada porque estava com uma guerra civil desgraçada. Tinha gente que entrava lá, mas só em pacotinho daqueles bem fechados, assim, que você era acompanhado só para ver os pontos turísticos e voltava. Não tinha como você entrar de forma autônoma. E muito menos por terra. Isso aí era só pacotinho que chegava de avião. Então, para eu sair da Índia, entrar em Bangladesh para depois tentar pular Mianmar, era meio tosco assim, porque Bangladesh não tem uma cultura
tão diferente do sul da Índia, né? Que é meio vizinho, já ali é um paísinho pequenininho, tem pouca estrada, não valeria muito a pena para conseguir visto, para arrumar as coisas, para depois ter que voar a partir de Bangladesh. Quando você não pode atravessar um país, você tem que voar por cima dele. Calcutá tinha preço melhor de passagem para Bangkok, então eu tive que ir para uma cidade que tinha aeroporto, e Calcutá tinha aeroporto, né? E fui lá para o centro, ficar naqueles hotelzinhos onde fica todos os turistas, né? E foi uma coisa interessante, porque lá eu acabei encontrando o Javier, e a gente é amigo até hoje mesmo. Eu já fui lá para a cidade dele, Betanços, na Espanha. Ele me chamou para fazer palestra lá. Depois eu encontrei com outros cicloturistas também, da Bélgica, que estava fazendo uma viagem fantástica. Eu conto a história de cada um deles lá no livro, né? Vale a pena, assim, cada um deles são personagens mesmo assim. Quando a gente se encontrava e começava a conversar, tipo na hora do almoço, logo depois, sei lá o quê, os outros turistas, eles ficaram tudo assim do lado ouvindo, tudo em volta. Daqui a pouco eles juntavam para ouvir mesmo. Um turista tradicional que vai de mochila, ele assim, ele precisa do transporte coletivo. Aí ele vai de um ponto a outro ponto. Aí ele vai para Varanasi, aí Delhi, Calcutá, Agra, e é só isso que ele vê. Ele vai de um ponto turístico para outro ponto turístico. A gente não. Como cicloturista, você passa mais tempo na estrada vendo um monte de outras coisas, lugares que não são turísticos. Quando não é turístico, o preço das coisas é o preço normal. As coisas são o normal do dia a dia. Então vamos supor, é claro que feijoada é tradicional no Brasil, mas é uma vez por semana. E faz muito tempo que eu não como feijoada, por exemplo. E tem muita gente que passa meses sem comer feijoada. Então você não pode imaginar que no Brasil a gente come feijoada todos os dias, como um turista que eventualmente passa pouco tempo no Brasil, ou que come um churrasco daqueles tipo rodízio todo dia. Então você tem a noção de que o brasileiro come arroz e feijão todos os dias. E é o que a gente vivenciava todos os dias na Índia. E os turistas, coitados, eles não sabiam o preço das coisas. Então eles achavam que água de coco, por exemplo, custava X, mas a gente sabia que custava X dividido por 3. Então quando o cara pedia X, a gente fala, não, cara, é tanto. Ok, sir, ok, no problem, né? Porque a gente falava o preço que era. E esses países, eles são pobres, mas eles não sabem o que é inflação. Inflação é a criação nossa, a gente é craque em inflação. A gente sabia exatamente o preço das coisas e as histórias eram muito legais. Vocês vão ver quando vocês pegarem o livro lá. Esses encontros são sempre muito legais, né? Mas como que estava de verdade o seu ânimo nessa parte da viagem? Ficar lá com o pessoal estava excelente, né? Era exatamente a despedida da Índia. Mas para ser bem sincero, eu estava muito cansado da Índia. Apesar do hotel ser barato, eu queria continuar acampando, pedindo para as pessoas para acampar, tendo contato com as pessoas. E eu queria economizar sempre o máximo possível. E isso deu um desgaste muito forte. Porque toda aquela coisa do indiano chegar perto e tudo mais, no começo é legal, depois você vai ficando cansado, Eu não queria mais experimentar isso, superpopulação, onde eu acampava os caras viam tudo e tudo mais. Tem um outro fator. Depois que eu saí dos Himalaias, enfrentei aquela região em guerra, toda aquela aventura, depois de ficar tanto tempo viajando de bicicleta, tão isolado comigo mesmo nessa viagem, muita coisa na minha cabeça começou a ficar diferente. Depois de tudo isso, o que eu ia querer mais em termos de aventura? O que podia ser mais impressionante que aquilo? Então, para onde que eu ia? Eu comecei a perceber que o caminho não estava tanto para fora de mim. A maior aventura estava para dentro. Cada vez mais eu queria entrar numa aventura interna. Isso foi ficando meio doidão, cara, bem doidão mesmo, sabe? As tuas concepções vão mudando. Eu fui ficando muito longe da minha cultura, de quem me influenciava, a minha família, a minha religião, a minha escola, né? As pessoas que ficavam em volta de mim, o meu país, a minha cultura, tudo estava muito longe. Eu sempre gostei de coisa nova, eu queria ver países, ver pessoas e tudo mais, só que eu estava há mais de ano, todo dia era tudo novo, não tinha nada que eu estava revendo. Não tinha uma pessoa que eu chegava assim, e aí cara, lembra daquela vez? Como daquela vez? Todo mundo está me conhecendo agora. Isso é um negócio muito louco assim na tua mente, porque imagina se você quer mudar alguma coisa na tua vida hoje, né? Você está vendo nossos vídeos aqui, viu vários vídeos nossos, né? Aí você decide que vai andar só de bicicleta. Todo mundo que só te vê de carro vai falar, cara, que isso? O que está acontecendo com você? Você não é assim? Ah, fica tranquilo, você vai voltar ao carro de novo, né? É aquele coeficiente de resistência que todo mundo opera em cima de você. Cada dia eu estava vendo todo mundo de novo. Então se eu quisesse ser um cara novo a cada dia, eu podia ser. Eu podia ser exatamente o que eu queria. Porque ninguém ia me cobrar nada do que eu era. Isso é uma energia muito esquisita, muito estranha. E eu sabia que esse tempo que eu estava fora
sem dar notícia, com notícia muito pouquinha a cada meses e meses, ia causar eventualmente alguma reação nas pessoas que eu tinha deixado, no mundo que eu tinha deixado no Brasil. Eu vi essa época da vida justamente para operar mudanças. E isso foi muito louco e muito enriquecedor, tenha certeza disso. Bem, pessoal, como sempre, no final a gente coloca as melhores fotos, né, dessa região que eu consegui fazer. Só que vocês vão ver que é bem pouquinha foto, né? Dessa vez é muito pouquinha. Eu vou contar por quê. Quem está acompanhando desde o começo a série sabe como é que eu fazia o sistema com os slides. Eu fotografava, eu tinha que revelar para ver se eu tinha algum problema na câmera, coisa parecida. E depois eu mandava para o Brasil. Se você observou toda a série, aquela época ali, né, no Egito, tem umas fotos ruins pra caramba, o começo da Índia ruim pra caramba. Porque eu fiz essas fotos no Egito e deixei para revelar na Índia. Naquela época que você revelava, eram uns químicos que, assim, para coisa colorida, ele estraga rapidamente. Então, provavelmente eles usaram o mesmo químico de semanas atrás, ou então usavam químico para revelar fotografia de papel, revelar slide. Sei que ficou tudo zoado. Você deve ter observado essa fotografia fora de padrão, muito ruim. Praticamente perdi essas fotos, mas como imagem tá valendo, né? Mais para frente eu consegui revelar melhor e tudo mais. Só que as fotografias de toda essa região do Nepal, eu mandei a partir da Tailândia e nunca chegou no Brasil. Então elas estão todas perdidas. Tem um texto que vai passar daqui a pouquinho, espero que você possa ler, que você vai ver o que eu penso dessas fotografias perdidas. Katmandu, aquele sistema de posta restante que eu mostrei, funcionava perfeitamente assim. No Cairo já era outra coisa, o Cairo não chega nada, só cartão postal que chega para você. O resto some, desaparece tudo. É o calor, né? Evapora, né? Aqui é muito quente. É uma região complicada. Agora, de novo, já é tradição. Se você gostou de alguma história, quer saber mais, ou quer saber alguma história lá do livro que você acha legal, que acha, né? Pede para eu contar, escreve lá no comentário que você quer saber essa história, eu quero ouvir aquela história. Não precisa dar spoiler não, tá? E assim, aí a mais cotada a gente vai contar aqui, tal, de novo, né? Lá no outra coisa. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que ajuda bastante a gente. Muito obrigado.